Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos ver a hora que vocês vão estar assistindo essa aula. Eu sou a professora Laura Caroline e você está aqui no meu canal. Bom, a aula de hoje é sobre frações. O que iremos ver aqui hoje? Nós vamos ver a notação, né? Significados e propriedades, né? Que envolve a redução do denominador e as comparações de frações. Então, vamos comigo. Bom, aqui eu tenho uma notação e eu tenho aqui A sobre B. Esse A, ele representa o numerador e esse B, ele representa o denominador. Então, eu vou agora mostrar alguns exemplos para vocês sobre frações, tá? Vamos comigo. Aqui eu tenho um círculo, tá? Que ele foi dividido em 5 partes. Então, o denominador são as partes que foram divididos, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o denominador é o 5, que é as partes, né, que ele foi dividido. E o numerador é as partes que foram tomadas, né? Então, quantas partes aqui foram tomadas? Ó, 1, 2. Então, eu tenho aqui o numerador e o denominador. Então, eu tenho 2 quintos. O numerador foram as partes que estão pintadas aqui, né, que foram tomadas, e o denominador, que são as partes que foram divididas aqui, tá? Então, vamos para mais um exemplo. Pessoal, aqui eu trouxe mais 2 exemplos. Aqui tem um círculo dividido em 4 partes, então o denominador, né, é o 4 e o numerador é as partes que foram tomadas. Então, aqui eu tenho 3. 3 foram pintadas, né? Então, aqui eu chamo de 3 quartos. E esse outro exemplo aqui, ele foi dividido em 3 partes. Então, denominador. Aqui nesse círculo, ele foi dividido em 3 partes. Então, o denominador é o 3, né? Que é a quantidade que foi dividido. E o numerador é a parte que foi tomada. E aqui foi só uma, né? Só uma aqui que está pintada. Então, aqui eu tenho 2 quintos, 3 quartos e 1 terço, porque aqui foi pintado só um e foi dividido em 3 partes. Quando os numeradores são menores que os denominadores, eu tenho frações próprias, tá? Chamada de frações próprias. E quando é ao contrário, quando os numeradores são maiores que os denominadores, eu tenho frações impróprias, tá? Então, vamos para mais outro exemplo aí, para vocês compreenderem. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma fração equivalente, né? Aqui, esse círculo, ele foi dividido em 2 partes. Então, o denominador é o 2 e foi tomada uma parte. Então, aqui eu tenho 1/2, são chamados de 1/2. O denominador é o 2 e o numerador é o 1. Aqui, esse círculo, ele foi dividido em 4 partes, tá? Ele foi dividido em 4 partes, então o denominador é o 4 e o numerador é as partes que foram tomadas. Foram 2, né? Então, aqui eu tenho 2 quartos. E aqui eu tenho um círculo que foi dividido em 6 partes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o denominador aqui é o 6 e o numerador é a parte que foram tomadas.
Então, foram 3, né? Então, aqui eu tenho 3 sextos, ó, 2 quartos e 1 meio. Vamos para mais outro exemplo. Bom, alunos, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo, né? Então, essas 3 frações aqui, embora sendo frações diferentes, né? Porque aqui foi 1 meio, 2 quartos e 3 sextos, elas representam a mesma quantidade, né? Do todo, né? No caso, a metade do círculo. Esse círculo, ele é um mesmo círculo, né? Que foi dividido, né, em frações diferentes, mas que tem a mesma quantidade, tá? E foram pintadas as mesmas quantidades aí, a metade, tá bom? Isso que é fração equivalente, tá? Bom, pessoal, essas aqui foram as frações equivalentes. Agora, se eu tiver uma fração imprópria, onde eu quero transformá-la em frações equivalentes, é só eu multiplicar o numerador e o denominador. Então, aqui no numerador, como é 3, ele vai ficar 6. E aqui, como é meio, ele vai ficar 4, né? Eu multipliquei, então fica 6 quartos. Aí sim eu posso ter uma fração equivalente, tá? Bom, pessoal, agora nós iremos ver sobre redução de frações ao mesmo denominador. Aqui eu tenho 2 frações, 2 terços e 4 quintos. Eu quero transformar os denominadores do mesmo jeito, aqui e aqui, para ser o mesmo denominador. Então, para isso, eu tenho que multiplicar aqui esse 3 por 5. Que quanto que é 3 vezes 5? 15. Parabéns se você acertou aí. E a mesma forma aqui de cima, 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Parabéns. Então, aqui eu tenho 10 sobre 15, tá? E essa aqui, ela é equivalente à fração 2 terços. E aqui embaixo, para que ela fique, né, com o mesmo denominador desse aqui, eu tenho que multiplicar esse 5 por 3. 5 vezes 3, 15. E a mesma forma aqui em cima. 4 vezes 3, 12. Então, aqui eu tenho 12 sobre 15 e 10 sobre 15. Então, aqui, esse aqui, 12 sobre 15, ele é equivalente a 4 quintos. E esse 10 sobre 15, ele é equivalente a 2 terços. Então, aqui, nós criamos, né, novas frações que possuem o mesmo denominador, tá? Então, essa foi a aulinha de hoje, tá bom? Então, pessoal, foi essa a aulinha de hoje, né? Nós vimos alguns exemplos sobre frações. Então, se você gostou dessa aula, já deixa um joinha aí para mim, se inscreva se você é novo por aqui e compartilhe para que mais crianças possam estar assistindo e aprendendo junto com vocês. E ative o sininho aí, porque em breve estarei postando a parte 2 sobre frações, tá? Trazendo mais exemplo para vocês e algumas atividades. Então, fiquem ligadinhos e até a próxima aula com a professora Laura Caroline.